Quero ler com vocês Isaías capítulo 53. Para mim, um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Eu queria ler só 2 versículos, mas precisaria ler só 2 versículos, mas eu quero ler todo o capítulo, porque ele fala exatamente tudo que nós queremos transmitir essa noite. Diz assim: quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte. Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, um homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar, ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu os açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas e deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, mas não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois ele levará sobre si os pecados deles. Eu lhes darei a honra de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos, intercedeu pelos pecadores. A ideia aqui é a gente fazer uma progressão. Nós vamos fazer uma progressão. Vamos crescendo no nosso entendimento a partir das bases do pecado, da guerra das naturezas do nosso interior, da culpa e do perdão. Nós vamos falando sobre o pecado, sobre a guerra do nosso interior, sobre a culpa que essa guerra ocasiona e sobre o perdão disponível do Senhor. Quando você lê esse capítulo de Isaías, 700 anos antes de Cristo, você vê que ele está numa conjunção, né? Não sei no português, é a prof de português aí, mas ele está como se Cristo já tivesse, né? Ele já levou. As coisas já aconteceram, já é uma revelação da eternidade de Deus. Apesar de ser 700 anos antes de Jesus nascer, isso já era uma profecia, uma revelação daquilo que é eterno, daquilo que era o plano do Senhor, daquilo que o Senhor desejava fazer. Mas para entender essa questão daquilo que o Senhor Jesus fez, a gente precisa voltar um pouquinho atrás e entender aquilo que o pecado fez em nós. Porque o pecado, ele corrompeu todas as nossas faculdades. Ele corrompeu o nosso corpo, ele corrompeu a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, ele matou o nosso espírito. Então o pecado de Adão e Eva, ele nos corrompeu. Ele entrou em nós. Então quando nós nascemos em pecado. Quando uma criança nasce, ela nasce em pecado, corrompida pelo pecado. O espírito da criança, quando ela nasce, é um espírito morto. Está morto, ela não tem uma conexão com Deus por causa do espírito. Porque é através do espírito que há uma comunicação com Deus, é através do nosso espírito vivo que há uma relação com o Senhor, onde há uma relação de fé, onde há uma compreensão mais profunda da nossa parte de quem Deus verdadeiramente é. Mas quando nós nascemos nesse pecado. E esse pecado não só matou o nosso espírito, assim como Deus falou para Adão, né? No dia que tu comeres, tu vai morrer. Então ele morreu espiritualmente.
Ele trouxe a morte espiritual para o mundo, consequentemente a morte física também, mas não só isso, agora o seu físico, agora a sua alma, agora a sua mente, agora as suas emoções, os seus sentimentos, estavam influenciados pelo pecado, assim como nós também hoje somos influenciados pelos pecados. Então as nossas doenças, as nossas falhas genéticas, o nosso DNA, as predisposições que nós temos para muitas doenças, né? Elas advêm da onde? Não é simplesmente de alguém que errou alguma coisa, mas elas advêm da influência do pecado. Então o nosso corpo ele é influenciado pelo pecado, assim como a nossa mente, assim como os nossos sentimentos. Tem dia que a gente parece que é a pessoa mais vencedora, e no outro dia parece que o mundo está acabando, e a gente está no meio de uma tempestade, de uma angústia, e pensa que tudo acabou, e quer desistir de tudo. E aí no outro dia, sei lá, acontece alguma coisa, a gente está bem de novo. A gente vai assim, né, numa gangorra, às vezes numa gangorra emocional, sentimental, porque o pecado tem uma influência profunda no nosso ser. E nós precisamos ter muito claro isso, e não negar essa influência. O pecado tem essa força, é uma força de influência nas nossas decisões, nas nossas ações, naquilo que nós desejamos ser, fazer. E nós precisamos ter claro isso. Nós precisamos ter claro até onde o pecado foi. Não quer dizer que o pecado tornou o homem o pior possível, mas deu a ele potencial de ser o pior possível. E muitas pessoas, né, muitos ímpios, eles fazem atrocidades porque eles têm o potencial da influência do pecado a ser o pior possível. Não quer dizer que todas as pessoas vão praticar os piores pecados possíveis, mas existe o potencial da influência desse pecado. Ou seja, nós morremos espiritualmente, e com isso a nossa relação com Deus, nosso contato com Deus, ele é atrapalhado, ele é embaçado, existe um elemento que atrapalha, que cria um problema, uma tensão que não existia. Existe uma relação clara de Adão com Deus, mas o pecado ele quebra essa relação. E você percebe em Adão os movimentos que Adão faz, o próprio se esconder e tudo que ele produz ali no jardim, e toda essa ideia faz parte daquilo que acaba acontecendo com Adão. Mas obviamente em Cristo nós nascemos de novo. Nós ganhamos um novo espírito quando o nosso coração crê, quando nós somos convencidos intelectualmente, quando nós somos convertidos no nosso modo de pensar, que nós compreendemos que Jesus ele morreu para salvar a gente do nosso pecado. Exatamente desse pecado que nós nascemos com ele. Quando nós compreendemos, temos essa compreensão, não só um convencimento, mas uma conversão, uma metanoia, uma mudança na nossa maneira de pensar. Isso faz com que Deus nos dê um novo espírito. Isso faz com que Deus dê uma nova vida para nós. E a partir disso, o que começa a acontecer? A partir disso, nós começamos a ter duas naturezas. Porque até então, não ter nascido de novo, nós só tínhamos a velha natureza, a natureza pecaminosa. Mas a partir do novo nascimento, nós estamos dentro de nós existe a nova natureza, o Espírito vivo que Deus deu, santo e irrepreensível diante de Deus. Mas existe a velha natureza, a nossa carne, aquela que pende para o pecado. Agora, imagine agora que dentro de nós, lá no mundo, quando às vezes a pessoa ela está no mundo, né? É ímpio, a gente tem costume de dizer isso, né? Um ímpio, não conhece Jesus. Aí você vem para a igreja e conhece Jesus. E aí às vezes parece que no começo da caminhada, você começa a ter mais problemas do que você tinha. Não sei se alguém já passou por isso aí, provavelmente sim. Porque parece que as coisas quando você estava lá no mundo, assim, você não conhecia Jesus e tal, mas não tinha tanto problema. Aí quando vem para a igreja e conhece Jesus e nasce de novo, parece que começa a dar mais problemas. Às vezes você não entende. Por quê? Porque você não estava numa guerra espiritual dentro de você. Você fazia o que era bem aos seus olhos, aquilo que o mundo dizia, aquilo que o pecado, que a velha natureza te guiava para fazer. Mas a partir do momento que você nasceu de novo e conheceu Jesus, agora existe uma guerra interior. Por quê? Porque o pecado está aqui querendo fazer a vontade dele, e o Espírito Santo está aqui dentro do teu espírito querendo fazer a vontade de Deus. Agora imagina dentro de ti a vontade de Deus falando ao mesmo tempo que o pecado está falando.
é uma guerra. E é uma guerra interior. E às vezes a gente pensa que as nossas piores guerras são as exteriores. Não, as nossas mais difíceis guerras são as interiores. Porque a partir do momento que nós temos clareza nas nossas guerras interiores, a gente consegue muito mais fácil vencer as guerras exteriores. E às vezes a nossa dificuldade é compreender essa relação interna, é acalmar o nosso coração. Por quê? Porque essa guerra que está acontecendo entre a nossa velha natureza e a nossa nova natureza está acontecendo na nossa alma. A sede da nossa mente, da nossa emoção, dos nossos sentimentos. Ou seja, às vezes nós vamos ter um sentimento que é influenciado pelo Espírito Santo, ao mesmo tempo que às vezes a gente tem um sentimento que é influenciado pela nossa velha natureza. E aí isso aí vai criando em nós uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque agora, além dessa guerra que nós estamos enfrentando, nós precisamos de discernimento, sabedoria e compreensão para saber quando é o Espírito que está falando e quando é a carne que está falando. Obviamente que a compreensão dessas coisas, ela é de alguma maneira simples. Nós precisamos orar para nos conectar com Deus. Nós precisamos ler a palavra, porque é a palavra de Deus, né, que é a nossa doutrina, nossa regra de fé, aquilo que dita, né, aquilo que é o correto, aquilo que agrada ao Senhor. Logo, se a minha carne está dizendo para mim fazer uma coisa, e o Espírito está dizendo para mim fazer outra, mas ela está contrária à palavra de Deus, eu já tenho a minha resposta. Obviamente, se eu não busco a palavra de Deus, se eu não medito na palavra de Deus, se eu não estou em constante contato com a palavra de Deus, essa guerra vai ficar difícil. Porque essa guerra vai depender do meu momento. Então, nesse momento do mês, se eu estou alegre e bem, pode ser que eu ouça a voz do Espírito, mas se eu não estou tão bem assim, provavelmente eu vou ouvir a voz da carne. E aí, obviamente, a gente tem a percepção de que a carne não vai te mandar orar, né, irmão? A carne, a tua velha natureza não vai te mandar jejuar. A tua velha natureza nunca vai te mandar ofertar na igreja. Ai, né? Uma vez eu acho que foi numa aula da jornada, né? Eu falei assim, pastor Neto, eu quero dar uma oferta, mas não sei se é de Deus. Irmão, tu acha que o diabo lá no inferno, ele vai te mandar uma mensagem, dizer, abençoa aquele irmão? Tu acha que ele vai dizer assim, pega 100 conto e dá para ele? Ou pega 100 conto e oferta na igreja? Tu acha que o diabo vai dizer isso? Agora, a nossa carne, ela, sabe quando a gente pega aquele dinheiro que a gente vai tirando devagarinho assim, para tentar deixar ele aqui, né, a mão mirrada, né? Acontece até um milagre ali na hora da oferta. Irmão, a tua velha natureza, ela pensa nela, ela não pensa no outro. Ela faz a contabilidade dela. A tua velha natureza, ela pensa assim, eu só posso dar esse sapato para alguém se eu tiver um melhor para mim. Eu não posso dar um sapato bonito para alguém se eu mesmo não tiver o sapato. Porque não faz sentido para a velha natureza dar para alguém aquilo que não se tem, aquilo que não se experimentou. Não faz sentido. Mas já pensou quando Deus te manda fazer algo pelos outros que você ainda não tem? Aí é o Espírito te mandando. Para quê? Para provar o teu coração. Abraão, você sabe que orou lá pelo Abimeleque, para Deus abrir o ventre que as mulheres iam ficar tudo estéril, mas ele não podia orar pela mulher dele, porque a mulher dele era estéril e demorou um monte para ela ter filho. É o Senhor testando o teu coração. É o Senhor testando a tua alma e vendo se tu consegue ouvir a voz do Espírito. Aqui nós temos uma condição também, porque às vezes a gente pensa que, sei lá, o Espírito vai gritar externamente, né? A gente pensa assim, às vezes meio misticamente, em Deus, como se Deus gritasse lá do alto e entrasse por essa orelha aqui, ó. Não, irmão, o Espírito Santo está dentro de ti. A voz do Espírito vai ser falada dentro de ti, na tua mente. A mesma mente que às vezes tem desejos pela velha natureza, vai ser a mesma mente que vai vir desejos para a nova natureza, para fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo. Então a tua velha natureza vai dizer assim, não te inscreve na escola de casais, na imersão de casais. Ela vai arrumar um monte de desculpa para você não aprimorar o teu casamento, para você não fazer escola de casais, para você, não precisa. Mas a tua nova natureza vai dizer, não, tudo que é bom pode melhorar, a gente pode crescer, pode aprender. E aqui está a tua alma, a tua mente, as tuas emoções, os teus sentimentos, eles estão aqui no meio dessa guerra.
né? Tipo o Pica-Pau, lembra o Pica-Pau que tinha, né? No Pica-Pau tinham os dois. Está aqui, ó, essa guerra aqui, ó, entre você e o pecado aqui. O diabo está onde, irmão? O diabo está fora de ti, graças a Deus, né, irmão? O diabo não conhece teus pensamentos. O diabo não conhece teus pensamentos. Ele não é onipotente. Ele nem é onipresente, na verdade. Nem sei onde que o diabo está. Mas tem uns demônios por aí que ficam atazanando a gente. E eles mandam setas malignas. Porque o diabo é ardiloso. E ele já compreende toda a tua natureza. Tua velha natureza, o diabo já fez um mapeamento dela. O diabo, irmão, olha, eles conhecem todo o comportamento humano. Então eles sempre vão mandar setas e dados inflamados na tua mente. Apoiando quem? Apoiando a vontade de Deus? Não. Apoiando a vontade do Espírito? Não, eles vão apoiar a vontade da carne. Ele vai dizer assim, ó, tadinho de ti, não precisa. É muito esforço, para que tudo isso? Para que tu está fazendo essas coisas? Não precisa, é bobagem. Não, tu tem que desfrutar um pouquinho, pode fazer qualquer coisa. Não, tu não tem, aproveita a liberdade. É isso que o diabo fica fazendo, porque ele quer que você viva uma vida de pecado. E ele vai te jogando coisas aqui, vai te jogando setas, mas volto a repetir, ele não está dentro da tua mente, ele não está dentro de ti. Não quer dizer que ele não te influencia. Não quer dizer que não há uma influência contra a nossa vida. Obviamente o apóstolo Paulo fala sobre o nosso dia mal, e que nós precisamos ter o escudo da fé, o capacete da salvação. Fala que nós precisamos ter as armas do Espírito para que a gente esteja preparado. Por quê? Porque no nosso dia mal, quando a nossa alma está em dificuldade, às vezes a gente pende para a velha natureza e o diabo vai se aproveitar. Então é no dia mal que às vezes vem alguém falar algumas coisas que assim, às vezes ferem profundamente o nosso ser. Por quê? Porque a gente já está debilitado. Sei lá, aconteceu alguma coisa, alguma tristeza, alguma angústia, algo deu errado na tua vida e aquilo debilitou. E aí, olha só, o diabo pode se aproveitar. Então, a nossa alma, esse meio aqui, a nossa alma é o terreno onde essa guerra acontece. E obviamente vai influenciar tuas emoções. Você já não viu que às vezes você acorda alegre, mas tem vezes que você acorda triste, e nem sabe por que acordou triste? Existe uma guerra no teu interior, existe uma guerra sendo travada dentro de ti. E você precisa ter essa compreensão. E dentro dessa guerra, irmão, o pecado, ele joga dentro do nosso coração uma coisa chamada culpa. E é aqui que a gente precisa prestar bem atenção, e é exatamente esse ponto que eu quero que você perceba claramente. Porque todo o pecado, ele causa uma culpa dentro do nosso coração. Quando você peca, você não se sente culpado de alguma maneira? E sabe, a gente não foi preparado, né? A gente não foi preparado para lidar com a culpa. A culpa é um negócio muito difícil para a gente lidar. Tem uns que dizem, né? A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser, né? Ou seja, pega a culpa que você está sentindo e vai colocar em outra pessoa para terceirizar. Ah, por que eu fiz errado? Não, porque eu fui criado dessa maneira. Por que eu pequei? Não, mas porque ela fez isso. E aí eu vou terceirizando a minha culpa, porque eu quero tirar a culpa de dentro de mim. Eu não consigo lidar, é muito difícil lidar com a culpa. Porque a culpa traz o quê? A culpa traz vergonha. Já viu quando uma criança erra? Quando uma criança erra e ela tem claramente a percepção de que ela errou, qual é a primeira coisa que ela faz? Parece o cachorro caramelo, né? Que quase bota a mão no olhinho assim, ó. Até o cachorro ele tem um sentimento de culpa, se você parar para prestar bem atenção. A culpa gera uma vergonha no nosso coração e baixa o nosso semblante. Porque a gente fica envergonhado. E essa vergonha acaba atrapalhando as nossas relações. A nossa relação com Deus e a nossa relação com as pessoas. Logo, eu pequei e agora eu não sei o que fazer com a culpa que eu estou sentindo pelo pecado que cometi. Logo, eu errei e eu não sei o que fazer com essa culpa. E essa culpa fica me constrangendo dentro do meu coração. Sabe, eu tenho uma filha de 5 anos
E sempre quando eu vou corrigir ela, eu corrijo, né? Falo assim, filha, você fez isso, não faz mais isso, filha. E às vezes eu falo bem sério com ela, ela fica meio assim, e depois que eu termino, ela faz assim para mim, ó. Ela fica arreganhada assim, ó, com um sorriso. Sabe o que ela está esperando? O que ela está esperando? Um sorriso de volta. Porque no coração dela, ela quer ser aprovada por mim. E ela pensou que a correção era uma rejeição, mas não era uma rejeição. Porque graças a Deus eu aprendi a não definir nada para as minhas filhas, nem para minha esposa, nem para ninguém. Então, se contou uma mentira, não vou chamar ela de mentirosa. Eu vou dizer que não se deve contar mentira. E que é muito feio, errado e é pecado. Mas não vou chamar ela de mentirosa. Mas mesmo assim, nessa correção, ela se sente desaprovada por mim. Rejeitada por mim. E o coração dela se enche de culpa. E agora, para reestabelecer essa conexão que eu não quis romper, mas que o coração dela se sentiu rompido, ela dá uma demonstração, um sorriso para mim e espera que eu sorria para ela de volta. Por quê? Porque ela quer se sentir aprovada, aceita. Ela é uma criança, isso é plenamente normal, é do tamanho dela. O problema é nós, com a culpa dentro do nosso coração, querendo abrir o sorriso para Deus e esperando que Deus sorria de volta para nos sentirmos aceitos, porque a gente errou. Porque a gente pecou e a gente não sabe o que fazer com a culpa que está sentindo porque pecou e errou. E a gente não sabe aonde esconde essa culpa. E parece que essa culpa não desaparece. E além de tudo, parece até que às vezes ela vai se acumulando. E às vezes passam anos e você tem culpas dentro do seu coração que vão se acumulando e vão te carregando. E você está toda hora olhando para o céu e sorrindo para Deus, esperando que o Senhor de alguma maneira sorria para ti de novo, para que tu de alguma maneira se sinta aprovado e não rejeitado pelo Senhor. E sabe onde isso nos leva? Nos leva a entender cada bênção de Deus como uma aprovação. Quando a culpa está trabalhando dentro do nosso coração, nós nos sentimos envergonhados e de alguma maneira a gente quer sorrir para o Senhor para que Ele traga algum tipo de aprovação. Quando a gente ganha alguma coisa de Deus, uma bênção, principalmente no âmbito financeiro, a gente se sente aprovado por Deus. E sabe que esse é o pior erro dos fariseus, inclusive dos discípulos. Quando Jesus trata o jovem rico e diz assim, meu Deus, como é difícil entrar um rico no reino de Deus. E aí os discípulos olham, meu Deus, então vai todo mundo para o inferno. Porque na cabeça deles o dinheiro era a aprovação de Deus. Não sei, pode ser que o dinheiro não seja importante para ti, mas tu busque outras aprovações de Deus. Mas percebe que tu só está buscando outras aprovações de Deus porque tu está se sentindo culpado, envergonhado diante de Deus? E porque tu não sabe o que fazer com essa culpa, e então espera algum sorriso de Deus para não te sentir tão mal, mas isso na verdade não te cura, não te transforma. Por quê? Porque semana que vem tu vai pecar de novo, amanhã tu vai pecar de novo e o mesmo sentimento vai voltar. E aí quando o Senhor não sorri para ti, tu pensa que é a pessoa, tu se sente rejeitado. Agora imagina que se isso acontece com Deus, vai acontecer com as pessoas. Agora imagine que esse mesmo funcionamento seu com Deus vai acontecer com as pessoas. E que quando você entra em algum lugar e alguém não sorri para ti, tu se sente rejeitado. E que tu se sente envergonhado, não consegue erguer os ombros, a cara, porque o rosto, porque de alguma maneira se sente culpado e às vezes ganha bênçãos de Deus, mas não consegue desfrutar porque transforma bênçãos em aprovação. Mas aí você recebe para ser aprovado e não consegue desfrutar daquilo, porque a culpa dentro do teu coração vai dizer, não, mas não te alegra muito, porque o teu irmão não tem. Imagina a confusão dos sentimentos do nosso coração. A gente ora, trabalha a vida toda para comprar, vou dizer uma casa, que é mais difícil hoje comprar uma casa. Aí quando entra dentro da casa, se sente culpado porque o irmão não tem uma casa. E acaba se sentindo indigno de desfrutar a bênção do Senhor.
porque tem culpa no coração. Nosso pastor tem uma mensagem sempre, né, da vida nova, do destino, daquilo, e ele fica nos encorajando, impulsionando para o novo, para aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida, mas o nosso coração está pesado e a gente não consegue desfrutar das bênçãos do Senhor na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos carregados de culpa. E aí as nossas relações ficam carregadas de culpa. E quem é carregado de culpa, gente, vai carregar outros de culpa. Se você é carregado de culpa, seus filhos vão ser carregados por você de culpa. Pessoas livres geram pessoas livres, mas pessoas culpadas e cheias de culpas vão gerar outras pessoas cheias de culpas. Sabe aquela pessoa, às vezes você se relaciona com alguém e aquela pessoa parece que você é de cristal, ela tem até medo, porque pode tocar em alguma coisa e você vai ficar ofendido. E vai gerar aqui uma culpa, alguém vai se sentir culpado. Essa é a nossa guerra interior, irmão. Às vezes o rico se sente culpado porque tem muito dinheiro, às vezes o pobre se sente culpado porque tem pouco dinheiro. No final nós se abraçamos tudo e choramos porque todos nós de alguma maneira nos sentimos culpados por algo que às vezes está fora do nosso controle e não conseguimos desfrutar a vida que o Senhor tem para nós, porque o nosso coração está em guerra, o pecado entrou e essa guerra está gerando culpa dentro do nosso coração. Às vezes a gente até sabe que Jesus perdoa pecado, mas a gente nunca pensa que o Senhor levou a culpa. O Senhor não só perdoou o teu pecado, o Senhor levou a culpa embora, mas a gente não consegue largar ela. Porque às vezes a gente tem uma ideia errada do sacrifício de Cristo. Porque às vezes a gente pensa assim que Ele não é tão forte, tão válido, tão universal, tão escandaloso, tão gracioso. A gente começa a diminuir o sacrifício de Cristo. E sabe que isso é muito bom, porque isso é muito ruim, porque a gente vai anulando a graça do Senhor. E na medida de que é como a gente vai fazendo, a gente quer que Jesus morra de novo pelos pecados que a gente cometeu agora. Que na matemática da tua mente, quem sabe tu pense que amanhã tu vai pecar, não vai? Yes or no? Amanhã tu vai pecar. Tu sabe, né? A gente não quer pensar nisso, né? Que vai parecer, eu vou pecar porque eu quero. Irmão, 95%, data neto. 99% dos teus pecados tu quer cometer, tu sabe, né? Irmão, quando eu vejo aquela sobremesa, eu não sei para onde o meu espírito vai. Só um pratinho, Neto, já estava bom, mas daí eu já estou no quarto. Já estou estufado. O sorrisol depois resolve. O Eno. Depois o Eno que se vire. Irmão, a gente gosta de pecar. E aí causa uma confusão, porque a gente sabe, mas a gente esconde isso. E aí amanhã a gente vai pecar. Mas a gente está fazendo a contabilidade matemática religiosa dentro do nosso coração. Aí a gente pede perdão hoje pelo pecado. E amanhã a gente precisa pedir perdão pelo mesmo pecado. Aí tu pede, não, às vezes tu se finge de esquecido, já viu? Já viu quando tu fica cometendo o mesmo pecado, às vezes tu se finge de esquecido? Ou pede perdão no atacado, né? Senhor, perdoa todos os meus pecados. Mas a culpa não sai. A culpa não sai. Gente, Deus já te perdoou, tu sabe, né? Só que Deus não é tu? Que a gente nas nossas relações terrenas, a gente pensa assim, não, mas vou ver se eu perdoo. Depende do jeito que ele falar comigo, eu perdoo. Depende do jeito, eu não perdoo. Irmão, nós lemos o capítulo 53 de Isaías. Você viu alguma condicional aí de jeitinho que você precisa ter para ter o seu perdão disponível para você? Nós não vamos matar Jesus de novo. Jesus não vai morrer amanhã pelo pecado que tu vai cometer. O perdão do pecado que tu cometer amanhã já está disponível. A cruz já disponibilizou o perdão para ti, não só do pecado. Porque na cruz o Senhor levou a culpa daquele pecado. Isso dá tilt na nossa mente religiosa.
Porque alguns estão pensando assim, então eu posso viver de qualquer maneira, né, Neto? Porque o Senhor já perdoou. Se tu pensa que pode viver de qualquer maneira, tu nem Jesus conhece. Porque daí é complicado. Porque daí nós não entendemos e compreendemos a coisa básica da justificação, da fé. E nós pensamos que a santificação, que é o processo de aproximação de Deus para desfrutar de quem Deus é aquilo que nos garante a salvação e não aquilo que Deus fez, que nos garante a filiação. Então, repito, nós estamos toda hora olhando para os céus e sorrindo para ver se Deus sorri de volta, para nos sentirmos salvos. E aí, se alguém te pergunta agora, no momento assim, se Jesus voltar hoje, se Jesus vir nos ares aí, tocar a trombeta, tu vai para os ares? Nem consegue responder de primeira. Tu vai pensar, tu vai ver a tua vida, vai ver os pecados que tu fez, que tu cometeu, e vai ver se na tua matemática religiosa é possível Jesus te chamar com os pecados que tu tem. Por quê? Porque o teu coração está cheio de culpa. Porque tu não compreendeu que Jesus não morreu só pelo teu pecado. O Evangelho, irmão, é uma boa notícia. É a notícia mais maravilhosa que o mundo já ouviu. E é assim, você pecou e alguém morreu no seu lugar para perdoar o seu pecado e levar a culpa. Porque você deveria morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus morreu por você para que o seu pecado fosse perdoado e para que você não precisasse morrer. Eu já entendi isso, Neto. Então por que tu está carregado de culpa? Então por que tu ora com vergonha diante de Deus? Irmão, nós temos que pecar, e às vezes a gente tem vontade de pecar mesmo, e a gente quer pecar. Você olha o Netflix e você vê que aquele filme é perigoso. Já está ali na tela, tem um mais 18 ali. Você dá uma de malandro, você diz assim, eu vou pular aquelas partes. Ô irmão, temos que fazer um Netflix gospel aí, né? Para pular automaticamente essas partes. Você está aqui no Rios, né? Para cá, para lá. Aí bate a inveja, né? Aquela invejinha santa. A gente gosta de pecar, irmão. Mas sabe qual é o problema? Jesus morreu por nós, e o que nós vamos fazer? Nós vamos contar a Ele os nossos pecados. E nós vamos dizer, Senhor, eu tive inveja. Senhor, eu olhei umas coisas que eu não deveria olhar. Eu falei umas coisas que eu não devia falar. Eu menti, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, me perdoa. Perdoa. Eu acho que eu não tenho jeito, mas tu dá jeito em mim, me perdoa. Nós precisamos falar mais sinceramente com Deus. Nós estamos com vergonha de falar com Deus, porque nós tínhamos vergonha de falar com nosso Pai. A nossa relação paterna, nós tínhamos muita dificuldade, porque às vezes a gente recebia uma repreensão e pensava que a repreensão era uma desaprovação. Então quando nós nos ajoelhamos, ou a gente se esquece dos pecados para não sentir o peso da culpa na relação com Deus, para tentar esquecer. Eu me lembro que quando eu era adolescente, às vezes eu ficava assim, uma semana sem orar. Não é porque eu não queria orar, é porque eu estava com vergonha dos meus pecados. E aí eu ficava assim, uma semana assim tentando. Aí depois de uma semana, eu meio que me esquecia de tudo que eu cometi e voltava a orar. E aí às vezes eu ficava, irmão, porque daí era 1 hora por dia de joelho na igreja, tipo, agora eu vou voltar com tudo. Aí depois acontecia de novo, irmão, que ciclo infernal. Que ciclo escravo, irmão, porque nós estamos procurando a aprovação de Deus, quando o Senhor já nos tornou filhos. Quando o Senhor já perdoou o nosso pecado, e além de perdoar o pecado, Ele já levou a nossa culpa. As nossas relações com as pessoas não conseguem ser leves e livres, irmãos, porque nós nos sentimos culpados, e todas as nossas relações são influenciadas por essa culpa. E a gente não consegue desfrutar o melhor do Senhor, a gente não consegue. Nós não estamos aproveitando aquilo que o Senhor tem para nós.
Porque a nossa alma aqui, a nossa alma, que a ciência, os psicólogos vão chamar da inteligência emocional, nós estamos emocionalmente falidos. O nosso espírito está aqui, ele veio de Deus, ele é santo, ele está recebendo informação de Deus, mas a nossa alma está angustiada com o peso da culpa, ela não sabe lidar com isso. Mas é só a palavra de Deus, nenhum psicólogo vai te fazer contigo aquilo que a palavra de Deus vai fazer. Libertar a tua alma. Jesus está dizendo: ei, dá o teu fardo para mim, dá o teu fardo para mim. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Jesus está dizendo: vocês que se sentem culpados e carregados de culpa e de pecado, vem a mim. E às vezes a gente está tantos anos na igreja e não compreende que o Senhor está nos chamando: vem a mim, eu tenho perdão. Eu pego essa culpa e eu arranco ela do teu coração para que você seja leve. Ai, a mente religiosa lá no profundo dela, ela gosta da culpa, porque a culpa é de alguma maneira um martírio que ela faz com ela mesma, para ela se sentir digna diante de Deus. Você às vezes pensa que a culpa, ela na verdade é boa, porque você tem que sentir mesmo essa coisa ruim, para não cometer mais pecado, mas amanhã você vai cometer de novo. Eu estou falando bravo, mas é uma coisa boa, né? Tem que mudar a minha expressão. Você está pensando assim: eu vou deixar essa culpa dentro do meu coração, porque eu tenho que sentir mesmo isso que eu estou sentindo, para eu não fazer isso de novo, mas amanhã é capaz de você fazer de novo, e você só vai aumentar a sua culpa, porque se sentir culpado, irmão, não te leva a lugar nenhum. Já parou para pensar isso? Você tem que se sentir responsável, você tem que ser responsável pelas coisas que você faz. Agora, se sentir culpado e carregar um peso de culpa pelos pecados que você cometeu, não vai te levar a lugar nenhum, a não ser baixar a tua cabeça, sentir vergonha e bloquear todas as tuas relações. Mas às vezes a gente quer se martirizar para alcançar algum lugar em Deus, e Deus não aceita o nosso martírio. O martírio, irmão, é um privilégio que Deus dá a alguns dos seus servos, e deu ao seu filho Estevão, que viu Jesus de pé o recebendo. Mas é um privilégio que Deus dá, sofrer por amor a Ele. Esses sofrimentos que a gente às vezes sofre, não é por amor a Jesus. Nós se colocamos em muitas situações de sofrimento, acreditando que esse sofrimento de alguma maneira pode agradar ao Senhor, quando nós nos colocamos nessa situação porque nós estamos nos sentindo culpados. Isaías 53, o versículo estava dizendo: agradou ao Senhor moer Jesus, ali é castigar Jesus, mas isso é, agradou ao Senhor, Ele fez. Existem sofrimentos na tua vida que o Senhor não vai permitir, Ele vai colocar. Existem vales que o Senhor vai nos colocar para nos provar e aprovar, para nos transformar. Mas muita coisa do que a gente passa de ruim na nossa vida não diz respeito aos sofrimentos que Deus quer infligir para nos trabalhar. Não é Deus purificando a prata, purificando o ouro. Somos nós carregados de culpa e acreditando que não podemos ter uma vida melhor porque nós erramos no passado. Não acreditamos que nós podemos ter uma família próspera porque de alguma maneira alguém errou. E às vezes o perdão não é liberado no nosso coração e nós somos carregados e a gente diz: não posso crescer no meu trabalho, eu não posso prosperar, essas coisas não podem acontecer porque você está cheio de culpa. E a culpa está travando a tua vida, e o Senhor Jesus está dizendo para você hoje, a palavra de Deus está dizendo para você hoje, Ele te liberta dessa culpa. Ele levou essa culpa. Foi exatamente por isso que Ele subiu numa cruz, não só para perdoar os teus pecados, mas para levar a culpa. Mas Neto, por que eu continuo pecando? Por que eu continuo pecando, Neto? Porque a sua nova natureza está livre da culpa, mas a sua velha natureza ainda sofre a influência do poder do pecado. Quando Jesus nos chamar nos ares, o nosso corpo vai ser revestido de imortalidade.
Nós vamos ganhar um novo corpo. E nós não vamos mais sofrer mais nada. Nós não vamos mais chorar, não vamos mais ter angústia, nós não vamos mais ter tristeza. A nossa guerra interna vai acabar, porque a nossa velha natureza será aniquilada. Mas até o dia que o nosso Senhor Jesus estiver nos ares e nós olhar, nós vamos ter que guerrear e nós vamos ter que compreender que Ele arranca a culpa. Ele morreu pela nossa culpa. Isso se chama graça, isso é escandaloso, isso é incompreensível. Por que alguém morre por nós, não só para nos perdoar, mas por arrancar a culpa, aquilo que era o salário do nosso erro. Mas é isso que o Senhor faz. Coloque de pé. Não anule o sacrifício de Cristo por você. Quando você não tem o coração contrito diante de Deus, que é a única coisa que Ele pede para você, quando você pensa que precisa fazer algumas outras coisas para ser aprovado por Deus, você está pedindo que Cristo seja crucificado novamente, e Ele não será. Aceite a graça que te livra da culpa. Não é sobre o que você fez. O apóstolo Paulo, vou ler com vocês, Romanos capítulo 8. Olha o que ele diz, irmão. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Você é um escolhido. Você não tem o direito de se acusar. Você é um escolhido de Deus, você não tem esse direito. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, as calamidades, as perseguições, a fome, a miséria, o perigo, as ameaças de morte. Como dizem as Escrituras, por causa de Ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Feche teus olhos.